Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus e começar a pensar hoje na parte de genealogia de Jesus Cristo. É interessante notar que muitos de nós, quando abrem a Bíblia Sagrada, eu digo que eu também já fiz isso, né? Eu já fiz isso também, quando você chega naquele livro do Velho Testamento, aquele monte de genealogia, você já leu uma vez, já leu duas, você diz, por que eu vou ler isso aqui de novo? Mas é interessante quando nós começamos a pensar na palavra de Deus, realmente com a palavra de Deus, e que tudo que está escrito foi escrito para a nossa edificação espiritual, nós passamos a examinar com cuidado maior cada palavra, cada versículo da Bíblia, o sentido de cada vírgula, cada ponto, está nos transmitindo uma mensagem especial. Então, quando nós pegamos o livro de Mateus, o primeiro capítulo logo começa com a genealogia de Jesus Cristo. E nós notamos, meus irmãos, que há um interesse de Mateus em abrir o seu evangelho exatamente com essa lista um pouco extensa. Porque o tratado chamado genealogia era uma preocupação que havia antigamente na raça humana em preservar tudo aquilo que se refere à origem daquele povo, à descendência e as relações entre aquela descendência. Já foi dito em um estudo passado pelo pastor Judeu Júnior que era encarado também exatamente para a manifestação da preservação de direitos. E quando nós passamos a pensar nisto, os hebreus preservavam esta identificação, principalmente a identificação deles era uma identificação tribal, não é? E quando foi dividido com o povo hebreu, a herança dada por Deus, eles receberam exatamente por tribos. E aquilo não trazia questão entre eles, exatamente por causa da forma que eles escreviam e inscreviam a sua genealogia. Então aquele cuidado muito especial preservava a identidade daquela tribo, preservava a linhagem daquela tribo, preservava suas possessões, e não havia confusão, como se fosse um marco realmente que existia naquele local. Então Jesus, meus irmãos, no propósito de Mateus, ao apresentar a sua genealogia, ele tinha o propósito de mostrar que Jesus era o Messias das profecias e das promessas do Velho Testamento, e que a sua missão seria exatamente trazer o reino de Deus até nós. E que nesse reino, Mateus vai mostrar que também há lugar para todo mundo. Referindo-me ainda à cultura hebraica, no sentido de preservar a indicação tribal, nós partimos para o Velho Testamento e vemos que a tribo de Judá foi dito que o cetro não se apartaria dela.
E havia previsão de um reino eterno, enviado por Deus através do Messias. Então Jesus não poderia nascer em outra tribo, tinha que ser na tribo de Judá, para demonstrar que aquela tribo tinha uma demonstração de grande autoridade e poder, porque a quem governa está destinado exatamente isto. Quando nós notamos a forma como Mateus divide esta parte da genealogia, nós vemos que ele faz uma divisão de 3 grupos ou 3 módulos de 14 gerações. Ele não traz o nome de todas as gerações até Cristo, mas ele escolhe nomes, não só propositadamente por Mateus, mas também guiado pelo Espírito de Deus, para demonstrar acerca de Cristo como Messias, para que pudéssemos ter a certeza total acerca disto. Então, ele começa com 2 pessoas de grande destaque na Bíblia. Quando você vê no versículo 1, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui nós temos uma linhagem real e uma linhagem patriarcal. 2 coisas demonstradas também de forma diferente, como veremos daqui a pouco, tá certo? E nessas divisões, que estão divididas aqui em 3 módulos, nós temos o primeiro módulo, que vai de Abraão até Davi, depois de Davi até o cativeiro babilônico, e depois do cativeiro babilônico, chegando em José, marido de Maria, onde nasceu Jesus. Tá certo? Está no capítulo 1, versículo 1 a 17 do Evangelho de Mateus. Então Mateus, irmãos, na sua preocupação de demonstrar Jesus como Messias e Rei da linhagem de Davi, ele procura demonstrar não só Cristo como Rei para Israel, mas Cristo como Rei para toda a humanidade. Não mais um reino como aquele reino de Davi, que apesar de ter ganho várias batalhas, penetrado em muitos locais, ter se tornado poder da época, mas um reino que dominaria todos, quer quisessem ou quer não quisessem, seria o reino de Jesus Cristo, como a Bíblia mostra. Talvez algumas pessoas até achem uma diferença grande entre a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas. Quando estudarmos Lucas, conversaremos acerca disto. Mas Lucas já tem aquela outra forma de mostrar Cristo. Ele mostra a queda do primeiro Adão e o último Adão sendo levantado para o resgate da humanidade. Tá certo? E temos que perguntar ao Senhor: o que isso tem a ver conosco? Irmãos, a história dentro da genealogia, ela antecipa o nascimento de Jesus. Então tem a ver com Cristo e com a sua missão precípua aqui na terra. Mateus volta ao passado bem distante para nos levar ao conhecimento realmente não só de Cristo, o Cristo Messias, mas também para demonstrar que nenhum povo podia vindicar como Cristo somente seu, mas haveria uma universalidade acerca de Cristo. Quando nós vemos, examinaremos um pouquinho, se der tempo ainda hoje, se você buscar, principalmente no povo hebreu,
a genealogia daquele povo, cada família tinha a preciosidade de não deixar dentro da sua família penetrar nenhuma pessoa estrangeira, porque eles queriam manter aquela linhagem tão somente deles. Com Mateus a coisa começa a ficar bem diferente. Mateus começa realmente a genealogia de Cristo, trazendo em primeiro lugar alguém que não tinha a ver nada com o judaísmo. Ele começa a trazer Abraão. Abraão não tinha nada a ver com isso, naquela época sequer havia ainda judaísmo, não é? É considerado uma pessoa totalmente neutra para o mundo daquela época. E quando nós vemos a Bíblia, até hoje a Bíblia trata Abraão como uma pessoa neutra no mundo espiritual para ser colocado dentro de uma classificação específica que algum povo possa requerer. Abraão pertence somente a nós. Nós sabemos que são descendentes de Abraão, os judeus, os hebreus são descendentes de Abraão, mas nós também somos descendentes de Abraão. Nós sabemos que aquele povo que recebeu a lei era descendente de Abraão, mas temos conhecimento que antes Deus já havia se manifestado, trazendo suas promessas através de Abraão, não somente para um povo, mas para toda a humanidade. Porque quando Deus chama Abraão, ele não diz em ti farei uma nação bendita, mas ele diz em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então nós vamos notar que a preocupação de Mateus não é mostrar uma especificidade, mas é mostrar uma generalidade. De forma geral, ele mostrar claramente o porquê da vinda e do nascimento de Jesus Cristo. Quando nós vemos exatamente o encabeçamento dessa genealogia e a divisão que é feita, nós vemos que Davi, a família, realmente ascende ao poder real. No cativeiro, esse poder real é perdido. Mas na terceira fase apresentada, em Cristo existe a total recuperação, a total restauração. Tá certo? Nós também podemos notar, antes de conversarmos mais um pouquinho aqui dentro, que encontramos nesse texto a manifestação daquilo que a Bíblia chama, os comentadores, de três grandes alianças. A primeira aliança, a aliança abrâmica, né? Aquele trato que Deus faz com Abraão, quando chama Abraão no capítulo 12, versículo 1 a 3, e faz uma aliança, faz um concerto com Abraão. Não um concerto para uma nação, mas um concerto para todas as nações da face da terra. Na segunda parte da geração, na divisão, lá em 2 Samuel capítulo 7, 4 a 17, nós vemos um concerto que Deus faz com Davi. E quando nós entramos na última parte da aliança, nós vemos que termina exatamente em Cristo, quando começa a nova aliança. Isso está muito bem explicado no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8 a 13. Então, meus irmãos, Mateus envolve provas de linhagem real de Jesus, antecipação do cumprimento do seu papel como Messias e a manifestação exatamente da nova aliança. Mas nós queremos ver alguns fatos que
diferenciam esta genealogia das antigas dos hebreus. A primeira delas, meus irmãos, é que houve uma inclusão de mulheres na geração de Jesus Cristo. Isto não é comum. Mas existe uma explicação. Porque as mulheres que foram incluídas, poderia ter sido incluída Sara, poderia ter sido incluída outras mulheres que foram no passado de uma vida muito brilhante, que poderiam ter um testemunho muito grande para ser mostrado. Mas de repente Mateus vem e traz mulheres estrangeiras e mulheres que não tenham uma conduta de início apresentável aos olhos dos judeus. Porque todas as mulheres que estão mencionadas aqui na genealogia de Jesus, elas são problemáticas. Você conhece muito bem o caso de Tamar, o caso de Raabe, o caso de Ruth, não é? O caso da própria Maria, mãe de Jesus, que não eram pessoas bem vistas pela sociedade daquela época. E não eram bem vistas algumas exatamente porque realmente praticaram alguma coisa indevida. E outras porque havia uma suspeita de terem praticado algum ato que também não era condizente com a moral daquela época. Então, quando nós pensamos na presença feminina de Jesus, e nela aparecemos 5 mulheres, nós devemos analisar exatamente a razão de cada uma destas. Na genealogia de Jesus aparece Tamar, e quando perguntamos quem foi Tamar? Tamar, irmãos, era uma cananeia. Foi quando Judá foi exatamente morar um pouco mais distante, e ali casou-se, e ali teve 3 filhos, e vocês conhecem muito bem a história, ela foi ministrada aqui já. O primeiro filho morre, ela casa com o segundo morre. Judá diz assim: não, o terceiro não vai casar, não. Já matou 2, deve ser uma viúva negra, né? Já matou 2, o terceiro não vai matar. A Bíblia conta que Tamar, ela toma uma posição engraçada. Ela era cananeia, estava na sua terra. Judá era pastor de ovelhas, e Judá estava passeando ali, cuidando das suas ovelhas e passeando. E havia aquela festa dos cananeus, que era uma festa principalmente para despertar a sensualidade. E Judá estava passeando no lugar errado, né? Judá, filho de Jacó, e passeando no lugar errado, Tamar olha e diz assim: eu vou me vingar dele agora. Ele não quis me dar o seu terceiro filho, os 2 morreram, então agora é o velho mesmo. E ela se pintou toda, se fantasiou toda, ao ponto de Judá não chegar a reconhecê-la. Veja, a primeira mulher que consta na geração de Jesus. Judá, não reconhecendo, isso está na Bíblia, chegou a certo ponto, se sentiu atraído por Tamar e passou aquela noite com Tamar, fazendo o que devia fazer, né? Lugar errado. O que ele queria no meio de uma festa cananeia? Uma festa dedicada à sensualidade. Então ele tomou ela por uma prostituta. Só que
Ele disse: olha, eu vou pegar um cabrito, eu vou mandar para você como pagamento. Ela disse: não, eu quero um penhor, eu quero alguma coisa que garanta que você realmente vai me pagar. Isso, o que é que eu faço? Ela olhou assim para ele e disse assim: ó, me dá o teu anel, o teu selo, o selo era no anel, me dá o teu cordão e deixa também o teu cajado comigo. Depois tu vem buscar e faz o meu pagamento. E Judá foi embora. Está tudo bem, está o cajado, está aí, entregou para ela e foi embora. Só que ela tirou o disfarce e não conheceu mais ela. De repente ela aparece grávida. Ela aparece grávida, a turma aperta, ela disse: foi. Aí aperta o Judá, né? Chega para ajudar a Judá, disse: mas ela disse: não, eu estou grávida do homem que deixou o seu selo comigo, deixou o seu cajado e deixou o seu cordão comigo. Aí quando o Judá viu, era ele que tinha sido enganado. E até parece com a história dos filhos de Jacó, né? Com os filhos de Isaac. Os dois filhos dela com ele foi Pérez e Zera, que também brigavam no ventre dela, e um mete a mão primeiro, coloca uma fita vermelha no braço de Zera, encolhe, o outro nasce primeiro e depois vem o outro, não? Então você veja que esta mulher entra na genealogia de Jesus. Isso era impossível acontecer num relato do mesmo povo hebreu. No relato de Jesus está esta mulher, uma mulher que enganou o seu sogro, levou o sogro a ter relações com ela e nasceram aqueles filhos. Parece um escândalo na genealogia de Jesus, tá? Você sabe que Jesus era motivo de escândalo em tudo? Era motivo de escândalo no que ele falava, era motivo de escândalo com quem ele comia, era motivo de escândalo com quem ele andava, era motivo de escândalo. Só que Jesus não cometia pecado. As pessoas se escandalizavam nele porque ele ficava junto com aquelas pessoas, mas não porque ele praticasse o pecado com aquelas pessoas. Mas Jesus sempre foi um motivo de escândalo em toda a sua vida, em toda a sua história. Na sua morte, ele foi um motivo de escândalo. Na sua crucificação, ele foi um motivo de escândalo. Meu filho de Deus, como é que está na cruz? Seu filho de Deus, desce! Veja bem que Mateus prepara o caminho para tudo que vai acontecer com Jesus. Então, esta cananeia é a primeira mulher citada na genealogia de Jesus. Eu e você diríamos: por que será que Mateus junta com essa mulher? Não era judia e teve um passado triste. Tudo bem. Aí vem a outra mulher, que vocês bem conhecem, Raabe, a prostituta. Mas uma prostituta que tinha visão espiritual. Tem pessoas que estão dominadas pelo pecado, mas têm os olhos abertos, parece que Deus dá uma visão maior para elas se safarem daquela situação e terem a própria vida abençoada e liberta. O caso de Raabe, não é isso? Raabe, apesar de toda a sua situação, a situação que ela vivia, mas ela toma uma posição, e uma posição que modifica toda a história dela. Então pesava sobre Jesus, não quero entrar nessa história, no caso de Raabe, nós vemos que ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus também. Ah, meu Deus, como é que isso é trazido desta forma? A Bíblia vai nos dar uma explicação melhor acerca disso.
Nós temos a outra mulher trazida que é quem? Depois de Raabe nós temos Ruth. Raabe. Deus tinha um plano da conquista de Israel, da conquista de Jericó. Jericó sempre foi tida como uma cidade do pecado, uma cidade que tinha que ser destruída. E aquela mulher, quando viu o sinal de que podia haver uma libertação para a vida dela, aqueles 2 espias entraram na cidade, ela resolveu fazer um favor para si mesma. Ela resolveu lutar pela própria vida, pela própria sobrevivência. Quando ela viu aqueles homens, ela escondeu aqueles homens para que eles não fossem mortos, mentiu dizendo que já tinham saído da cidade. No outro dia cedo ajudou-os a fugir e foi colocado aquele cordão de escarlate. Aquele cordão já significava o sangue de Cristo que seria derramado e purificaria a vida pecadora. Aquele cordão significava exatamente o livramento. Então mostra o quê? Que uma prostituta, alguém que não tinha nenhuma forma de ser, nenhuma forma de viver, nenhuma forma de agir, não tinha mais uma solução para a sua vida, mas seria colocada exatamente para que fosse demonstrado que Cristo não faria acepção de pessoas. Ela veio para a genealogia de Jesus. Você encontra tranquilamente. E você tem depois da Cananeia, você tem uma Moabita. Não é isso? Ruth. A história de Ruth é muito bonita, não? Mas Ruth não podia figurar na genealogia de Jesus. Você sabe o que foi dito acerca dos Moabitas? Os Moabitas foram amaldiçoados. Os Moabitas, eles vinham de um incesto. Era um povo amaldiçoado, era um povo desprezado. E exatamente esta Ruth, que casou-se com o filho de Noemi, que ficou viúva como Noemi também ficou, e a outra, sua cunhada, também ficou. Ela resolveu acompanhar sua sogra de volta para a terra da sua sogra. E a história de Noemi é muito bonita, mas é uma história meio cheia de altos e baixos. Noemi esperou Ruth esperou todo mundo dormir e deitou-se aos pés de Boaz. Foi para a tenda de Boaz. Então, aos olhos de todo mundo, Ruth era como se fosse uma prostituta. Só que aqui foi colocado uma lei judaica em prática, que era a lei daquele que fazia a remissão. E Boaz tornou-se o remidor. E quando Boaz tornou-se o remidor, ele casou-se com Ruth. E da descendência de Ruth com Boaz é que vai nascer Davi. Veja como as coisas acontecem. Davi tinha no seu sangue a mistura da raça moabita. Jesus tinha também na sua genealogia como se fosse o sangue, a mistura de sangue de estranhos. Porque Jesus não viria só para um povo, ele viria para a humanidade. Ele viria para o resgate da humanidade.
e não por resgate de um povo. Então Deus ia preparando nesta caminhada exatamente alguma coisa importante, alguma coisa especial. Nós temos a quarta mulher. Esta é uma hitita. Betseba, vocês conhecem. Vocês conhecem a história dela. Era uma hitita que morava exatamente perto do palácio do rei. É uma hitita que o rei se apaixonou por ela. É uma hitita que cometeu adultério com o rei Davi. Aquele filho que morreu, que Davi chorou muito por ele, mas morreu e Davi parou. Mas foi exatamente com Betseba que nasceu Salomão, que se tornou rei de Israel. O filho dela que se tornou o rei de Israel. Mas é interessante notar também uma coisa em Betseba. Está lá no capítulo 2, versículo 2 a 5, do livro de 2 Samuel, né? Essa mulher, Mateus, não chama ela de esposa de Davi, chama ela de mulher de Urias. Parece-nos que ela nunca foi esposa de Davi. Parece que ela ficou com uma concubina. Tomou ela, mas ficou com... Que a Bíblia, na genealogia, não chama ela esposa de Davi. Chama esposa de Urias. Então, uma pessoa estranha e um comportamento estranho. Agora, talvez surja a primeira grande pergunta a ser dialogada esta noite aqui conosco. Por que será a presença feminina assim tão ativa e tão suja na genealogia de Jesus? A Igreja Católica, ela faz uma força muito grande, já deve ter visto, para defender Maria como virgem antes e depois do parto. E vocês sabem por que ela faz isso? Porque Maria não era uma mulher bem falada na sua época. A Bíblia diz isso, não sei se vocês já leram. A Bíblia diz que Maria tinha má fama. Nós vamos ler esta noite. Porque quando eles viam Jesus, eles não queriam aceitar Jesus como Messias. Porque diziam que Jesus era filho de um carpinteiro, supostamente, que deveria ter outro pai. Era filho de um carpinteiro, supostamente, o carpinteiro abafou aquilo. E nesse abafar do carpinteiro, o próprio José, ele não acredita de início na sinceridade de Maria. José, quando soube que Maria estava grávida, qual foi a primeira coisa que ele quis fazer? Deixar Maria secretamente. O que foi que veio na cabeça de José? Eu fui traído. Se isto veio na cabeça de José, quanto mais na cabeça das outras pessoas. Jesus sofria por causa deste problema, vocês querem ver? Abram o Evangelho de João, capítulo 8. Você vai começar a entender. João capítulo 8. Jesus, no capítulo 8 de João, principalmente a partir do versículo 12, ele começa a falar sobre sua missão. E de repente,
Jesus começa a dizer que é filho de Deus. Aí começa a briga. Versículo 33 em diante. Os judeus responderam para Jesus: nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Jesus disse: aquele que serve o pecado, comete pecado. Versículo 35, ele diz isso. No versículo 36, Jesus começa a bater duro nos judeus, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus deve ter dito assim: como Filho de Deus, eu posso vos libertar para que vocês sejam livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai. Ele está dizendo: eu falo daquilo que eu vi junto de Deus. Vós fazeis também o que vi junto do vosso pai. Ele diz que é o diabo. Olha a resposta que eles dão agora. Responderam, disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Olha o versículo 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram eles, pois, a Jesus. O que foi que disseram para Jesus? Nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um pai que é Deus. O que vocês acham que eles estavam dizendo para Jesus naquela hora? Eles estavam dizendo: tu és filho de prostituição. Porque o mundo espiritual tem que ser entendido espiritualmente. A Bíblia diz que só entendem as coisas espirituais quem tem o Espírito de Deus. E aqui eles estão acusando Jesus exatamente de ter um indício de ser filho de prostituição. Esse versículo é bem claro, versículo 41. Nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Jesus estava dizendo aqui que era filho de Deus. Aqui não é isso, não. Deus é nosso pai, teu não. Tu é filho de prostituição, tu não pode ser filho de Deus. Então aqui era a pedra maior, a pedra de mais de toque que tinha, no sentido de aceitar Jesus como o Filho de Deus. Não entrava na cabeça dos judeus que o Espírito Santo tivesse descido sobre Maria, a virtude do Espírito Santo. Não entrava na cabeça deles que o que tinha sido gerado era por obra e graça do Espírito Santo. Mas o que estava na cabeça deles é o seguinte: Maria tinha pulado a cerca. Está certo? É o que tinha na cabeça deles. Então Mateus chega e mostra a presença feminina na genealogia de Jesus para dizer aos judeus o seguinte: vocês querem ter uma linhagem pura. Papai, no versículo 19 ele chega ao ponto de olhar para Jesus e dizer: onde é que está teu pai? Versículo 19. Disseram: onde está o teu pai? Aqui a pergunta é atrevida, realmente a pergunta é atrevida. Entende o negócio? José só acreditou depois que o anjo falou com ele. Exatamente. Não, José teve que haver uma intervenção espiritual, celestial. E como José acreditava, então quando Mateus escreve isso aqui, ele está dizendo aos judeus: o que é que vocês pensam que vocês são? Vocês falam mal de Jesus. Jesus não é isso. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Agora vocês não, vocês são descendentes de Tamar, vocês são descendentes de Raabe, vocês são descendentes de Ruth, vocês são descendentes de Betseba. Agora Davi é descendente desse pessoal também. Então eu queria mostrar o seguinte: que ser humano nenhum valia nada.
E como eles não queriam acreditar na verdade do nascimento de Cristo, da forma como ele foi gerado, agora Mateus leva a eles também essa compreensão. Ele disse: vocês, mas que nada, o sangue de Raabe está na veia de vocês, o sangue de Tamar está na veia de vocês, o sangue de Betseba está na veia de vocês, né? O sangue de Ruth está na veia de vocês. Você tem sangue de maldição, você tem sangue de Tita, você tem sangue de Moabita, você tem sangue de Canané, você tem uma misturada, você não tem nada puro não. Esse agora vocês pegaram a genealogia de vocês e tiraram um bocado de nome e só colocar o que vocês querem. Apresentem a verdade. A Bíblia não é livro de heróis, a Bíblia é livro para mostrar que Deus tem misericórdia, salva e perdoa as pessoas. Na genealogia de Jesus começa a ser demonstrado o chamado amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui começa a ser mostrado que o Senhor não fazia acepção de pessoas, como nunca fez. Porque se essas mulheres entraram na genealogia de Jesus, é exatamente porque estava sendo preparada uma mensagem diferente para um povo que seria diferente, o chamado povo de Deus. Você pega a genealogia de Jesus com Mateus, você vai encontrar nomes terríveis. Você vai encontrar o filho de Salomão, Roboão, dividindo o reino, aquela palhaçada. Você vai encontrar Manassés, quando a Bíblia diz o quê? Que ele era coureiro, passou o filho pelo fogo. Então você vê que Mateus traz o nome dessas pessoas, traz o nome de pessoas que não valiam nada para uma certa época, um certo tempo, não valeram nada, mas exatamente para mostrar que havia um mistério, uma revelação a ser manifestada na genealogia de Jesus, chamando a atenção o povo judeu também na sua genealogia. Essa palavra até hoje fala conosco. O que nós somos? De onde nós viemos? De onde nós viemos? Comece a fazer uma relação dentro da sua família. A gente escolhe só o que é bom, não é? Mas veja, quanta coisa ruim já teve no meio. Mas não importa, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Deus tem um plano no meio da miséria, um plano no meio de tudo. Mateus é tão preciso que essa genealogia ela estava preparando o entendimento para o ministério de Jesus. A presença feminina não foi somente na genealogia de Jesus. A presença feminina teve em todo o ministério de Jesus. Vocês nunca tinham pensado nesse caso de Maria? Nesse caso de Jesus, que Jesus, uma das coisas que faziam Jesus ser rejeitado era a sua própria mãe, o seu nascimento. Maria não era tida de boa fama, ela era olhada de olhos de soslaio, não é? Essa história de filho de Deus, conversa para boi dormir. É o que diziam, sim senhor. E batiam Cristo de frente, né? O pastor mesmo mostrou, João capítulo 8, versículo 19. Quem é teu pai? Naquela hora eles não estavam perguntando por Deus e por José, não. Eles estavam mexendo em Jesus para ver se Jesus se revoltava, começava a dizer um bocado de besteira. Mas Jesus não falava em José, Jesus falava do Pai, Deus. Estava sempre manifestando, né? Você vê que a presença feminina ela foi constante. Marta e Maria, como representaram na vida de Jesus? Tudo tem uma finalidade. Finalidade de preparar a igreja para os dias atuais. Maria Madalena, como representou na vida de Jesus? Tem uns trouxas aí que fazem até filme, dizendo que Maria Madalena foi amante de Jesus. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Maria Madalena foi prostituta. Maria Madalena foi uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios.
Mas a Bíblia não fala em prostituição de Maria Madalena. Então aqueles que não conhecem a Bíblia, não conhecem nada, ficam falando besteira acerca de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. A mulher Ciro-fenícia, como foi importante na vida de Jesus. A mulher de Samaria, quem era samaritana? Uma prostituta que se tornou missionária. Será que não era uma visão para a igreja atual? O livro de Mateus ele traz visão espiritual para a igreja atual. A mulher do fluxo de sangue. Jesus pregava a igualdade entre homens, mulheres, entre todos. É por isso que na genealogia de Jesus tem todo mundo que você possa pensar, que você chame de bom ou que não presta, estão ali. Exatamente para mostrar que existe uma providência de Deus, no sentido de juntar todos os seres humanos em Cristo, e em Cristo manifestar o que? A salvação e a vida eterna. Exatamente isso, meus irmãos. Pastor, no versículo 16 eu estava lendo esses dias e eu percebi que essa genealogia era de José, né? Não de Maria. Depois a gente conversa, que está sendo gravado aqui, tá certo? Então veja o seguinte, meus irmãos, e a gente vai notar isso. A presença feminina na vida de Jesus, ela continua no dia da sua morte. Você sabe que os discípulos quase tudo abandonaram Jesus, mas a Bíblia diz que as mulheres estavam ao pé da cruz, ao ponto de Jesus conversar com um discípulo acerca de sua mãe, de Maria. Elas estavam aos pés da cruz, as mulheres estavam. Tá certo? Nós pregamos muita confissão de Mateus. Mateus capítulo 16, que Mateus disse de Jesus, foi que Mateus disse acerca de Cristo: Tu és o Cristo, Filho do... Se você abrir João capítulo 11, versículo 27, Marta faz a mesma declaração: Nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na ressurreição de Lázaro, Marta tinha a mesma convicção de Pedro. Ela acreditou em Cristo, mas como Pedro acreditou, da mesma forma, ela disse: Nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João capítulo 11 e versículo 27. Olha aqui. Jesus está falando com Marta, sua ressurreição, a vida. 26, todo aquele que crê. 27, disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Era muito estreita essa confissão, muito profunda. Então aquela certeza que tinha no coração de Pedro, também tinha no coração de Marta. Marta olhava para Jesus como Pedro olhou naquele dia. Da mesma forma, ela também olhou para Jesus. Tá certo? Na ressurreição de Cristo, você vai no capítulo 20 de João, você vai encontrar exatamente a mulherada aos pés da cruz com Jesus Cristo no dia da ressurreição. Você vai encontrar no capítulo 20 de Marcos. No capítulo 20 de João, versículo 18, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, né? Vai contar a história dela, que estava no sepulcro, abaixando viu, chegou Pedro. Você vai aqui no versículo 11, Maria estava chorando junto ao sepulcro. Novamente as mulheres estão aqui, Jesus fala com elas, tá certo? Depois você vê Jesus mandando as mulheres testemunhar a genealogia em Mateus. E o livro de Mateus prepara a igreja para receber a mulher no trabalho de Cristo. O livro de Mateus, começando com a genealogia, prepara exatamente a igreja para que olhe para a mulher de uma forma diferente, não como alguém lançada em um canto, mas como alguém que tem que se levantar e realizar a obra do Senhor como ela tem que ser realizada, da forma que tem que ser realizada, de uma forma gloriosa.
Então, assim como estas mulheres, na genealogia de Jesus, deixam bem claro um propósito diferente de Deus para com a humanidade. Aquele propósito lá do Éden, porque na reconciliação do homem com Deus no jardim do Éden, foi dito à mulher, não foi ao homem, foi dito à mulher: eu porei inimizade entre ti e a tua semente. Promessa para a mulher no jardim do Éden. O Senhor não disse para o homem: olha, homem, a tua semente eu vou colocar contra o diabo. Eu acho que é por isso que as mulheres oram mais, né? Que o Senhor disse para a mulher que elas iam brigar com o diabo a vida toda, porém inimizade entre ti e a tua semente. Entre a semente da mulher e a tua semente vai ter inimizade. Então a mulher sabe da inimizade que vão ter e cai de joelho diante de Deus e busca o Senhor, né? Que é visada pelo diabo desde o Éden. No Éden o Senhor já criou a inimizade da mulher com o diabo, e vem passando pela Bíblia toda exatamente. Então o que nós vemos de uma forma bem clara, meus irmãos, é que esses primeiros versículos de Mateus, eles não são simplesmente nomes vagos de pessoas. É a preciosidade de uma história a ser contada a toda a humanidade. Se pudéssemos examinar o nome de cada pessoa nessas gerações, cada um tem uma história a ser contada, mas nós pegamos só este principal, exatamente por essa necessidade de mostrar e entender hoje por que Cristo era fortemente rejeitado. Vocês se lembram? A grande acusação que parou sobre Jesus: tu és o Filho de Deus? Não, para nós tu és filho de prostituição, então tu tem que morrer. Tu tem que morrer porque tu está mentindo, tu está usurpando o nome de Deus. Você é filho de prostituição. Nós temos uma linhagem, mas tu és filho de prostituição. Nós sabemos que não é assim. A Bíblia nos conta como foi que Maria concebeu Jesus, e nós cremos na forma que a Bíblia fala, de uma forma santa, pelo Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo foi sobre Maria, e ela concebeu, e ela deu à luz um filho, e a sua missão está exatamente em Mateus, logo no primeiro capítulo: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é o povo de Jesus? São judeus? São gentios? Não. Todos os que receberem o nome de Jesus como Salvador, todos serão salvos por Jesus Cristo. É por isso que Jesus não olha para a qualidade da pessoa, Jesus olha para o coração. O ladrão estava na cruz, bastou dizer: lembra-te de mim. O Senhor disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A vida de Jesus está pautada nesses termos. E Mateus, eu repito aos irmãos, é um livro onde contém todos os ensinamentos para a vida cristã, contém todos os ensinamentos para a vida ministerial, contém orientações para a igreja, para o seu trabalho, para o seu crescimento, e até o dia que partimos para a eternidade com Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos ricamente.